Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais uma videoaula com o professor Jean. Na aula passada falamos sobre atividades do técnico de segurança do trabalho, na aula 7. Agora na aula 8 vamos falar sobre responsabilidade civil e penal, onde o objetivo é aprender os principais tipos de responsabilidade civil e penal e as normas relacionadas. Ok? Mas vamos lá, falamos um pouco sobre responsabilidade. Responsabilidade é a obrigação moral de se comportar corretamente diante a sociedade, correto? Agora, uma pessoa responsável, ela assumirá todos os encargos decorrentes de seus atos, sem tentar se esquivar ou transferir para terceiros. Esse é uma pessoa responsável. Nós temos a obrigação de ser responsável diante das nossas atividades, do que a gente faz no nosso dia a dia. Nós, técnicos de trabalho, aqui na apresentação, ele fala o seguinte, que é importante que o técnico de segurança do trabalho conheça as responsabilidades que envolvam suas atividades. Quando descumpridas as normas legais. Pessoal, falando sobre descumprimento de normas. Quando a gente fala sobre descumprimento de normas, quando uma pessoa ela descumpre uma norma, descumpre um procedimento, ou um manual de serviço, geralmente nós técnicos relaciona isso a acidente do trabalho. Por quê? Nós técnicos de trabalho temos a responsabilidade de influenciar as outras pessoas para não vir se acidentar, principalmente elas não descumprirem as normas, certo? Por que eu falo isso? Pessoal, se a gente fizer uma pesquisa aí no panorama brasileiro, o Brasil está em 4º lugar no mundo em acidente do trabalho. Cara, 4º lugar do mundo em acidente do trabalho. Ou seja, o acidente do trabalho, pessoal, ele causa o quê? Lesão e leva até a morte. E além de que também é um crime previsto no Código Penal, artigo 129. Lesões corporais. E mais uma, quando a gente fala em responsabilidades, a gente fala em responsabilidade, por exemplo, responsabilidade especificamente, os responsáveis quando há um acidente de trabalho, eles apontam para quem? Para o SESNIT. O nosso SESNIT é responsável também quando tem um acidente de trabalho. Só que não é só o SESNIT que é responsável. Entra também, logo depois, os adjacentes, gerentes, supervisores, chefes, mestres ou pessoa no âmbito físico, ou outra pessoa física. Tranquilo? Pessoal, ou seja, por quê? Por que eu estou falando acidente do trabalho? Porque quando ocorre um acidente, quem que é responsável pelo acidente do trabalho? Vamos lá. É só o funcionário? Ou é o gerente, o coordenador, o supervisor ou o SESNIT? Certo? Então, quando há um acidente do trabalho, por isso que existe a famosa investigação do acidente. Tem investigação, tem uma análise, a gente vai apurar as causas, os fatores contribuintes que levaram para aquele acidente. Só que o acidente, pessoal, ele não acontece por acaso. Existe sempre uma causa, existe responsáveis e existe responsabilidade. Existem os responsáveis e existe a responsabilidade. Vamos lá. Responsáveis ou responsabilidade, o que vai levar uma pessoa a cometer um acidente no trabalho ou ele se acidentar. Vamos lá. Primeiro tem a questão da pressa, a pressa faz com que a pessoa ignore ou esqueça o passo a passo dos procedimentos de segurança. Então a pressa leva o que? Ele a se acidentar. Logo depois vem a improvisação. Improviso de métodos, de ferramentas, dispositivos, procedimentos incompletos ou inadequados, certamente também inseguros, que levam ao que? Ao acidente. Logo depois nós temos as exceções. Ao serem desabilitados os procedimentos, só resta uma coisa: acho que posso fazer, acho que não vai dar certo, acho que não vai acontecer nada comigo. E tem mais uma questão também que é presumir, Ele vai presumir o quê? Presumir o seu conhecimento e as proteções que ali existem. Ele vai presumir que algo não deve ser verificado, ou ele já deve ter desligado a rede. Vai presumir, pessoal, a gente não pode presumir nada.
Existe uma coisa lá quando a gente vai fazer, quando você chegar na área de bloqueio, quando a gente faz o bloqueio, o empregado ele não vai simplesmente ir lá e bloquear o equipamento, bloquear a fonte. Além dele bloquear, ele vai testar para saber se realmente ali tem energia zero, se está realmente bloqueada aquela fonte. Ok? Ele não vai presumir. Então, se ele presumir, pode levar o que? A se acidentar, ao acidente ou acidentar alguém que esteja próximo a ele. E logo depois vem o princípio de que é da autoconfiança, achar que as coisas nunca vão acontecer com ele, nunca vai dar errado. Ou seja, o cara muitas vezes tem 10 anos na profissão, ele faz todo aqueles 10 anos, todo tempo daquele jeito e sempre vai dar certo, nunca vai dar errado. Opa, ponto de atenção. Aí que a gente tem que parar, pensar, analisar, influenciar esse camarada a ter um ato, né? Um ato seguro, ok? Mudar a cultura da pessoa, beleza? Mudar para quê? Para ser uma pessoa mais responsável. Então vamos lá, vamos aqui para a nossa apostila. Por favor, acompanhe da apostila, tá? Porque essa parte de responsabilidade civil e penal ela é bem comprida, bem complexa, a gente vai ler bastante aqui. E eu vou tentar ler e tentar explicar, tá? Para poder também não ficar muito grande a aula, muito extensa. Tranquilo? Vamos lá, apresentação. Então é importante, né, novamente, que o técnico de segurança conheça as responsabilidades que envolvam a sua atividade, quando descumprida as normas legais. As responsabilidades, pessoal, elas se dividem em 4: civil, trabalhista, penal, administrativa. Vamos acompanhando aí. Elas são independentes e coexistem isoladamente, isto é, não é excluir uma ou a outra. O responsável responde perentemente às diversas esferas do julgamento. Vamos começar aqui pela responsabilidade civil. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Vamos lá. Responsabilidade civil, o que fala aí? A responsabilidade civil tem a natureza de sanção e reparação, ou seja, punir aquele que age em desacordo com o ordenado para que não rescinda. Ou seja, pessoal, a civil, a pessoa ela é realmente punida. Vamos lá. Bem como indenizar a vítima pelo dano sofrido. Veja bem, temos dois pontos bem aí. O camarada ele vai ter o que? Uma ação ou omissão do agente ou culpa do agente. Ação ou omissão, o que vem ser? Ação ou omissão, vou dar um exemplo. Ação ou omissão é uma conduta positiva ou negativa, segundo a qual alguém não quer que o dano aconteça, mas ele ocorre pela falta de previsão daquilo que é perfeitamente previsível. Foi claro? Vamos lá. E culpa do agente, geralmente ele é praticado por negligência, imprudência ou imperícia. Professor Jean, que é isso? Vamos ver aqui mais embaixo, pessoal, por favor. Acompanhe aí da apostila dos senhores. Vamos lá. Primeiro aqui é o camarada quando ele é negligente. Pessoal, esses três vêm aí: negligência, imprudência ou imperícia, tá? Esses três ele levam a pessoa a se acidentar. Quando ele não se acidenta, ele leva outras pessoas a vir cometer o acidente, a vir se lesionar, ok? Vamos lá, negligência: deixar de tomar uma atitude ou não apresentar a conduta que era esperada para a situação, agindo com descuido, desatenção ou indiferença, não tomando as devidas medidas preventivas. Nesse caso, temos uma omissão. Ou seja, o cara sabe como fazer, mas ele não faz. É um cara negligente. Ou seja, é uma omissão voluntária, né, dos seus cuidados com relação à segurança, com relação à sua vida. Tá? Ele demora prevenir, né, os obstáculos que tem na sua frente. Beleza? Ele dá até um exemplo aí, ó. O funcionário deixa um fio solto e sem proteção. Isso é um perigo.
provocando choque em uma pessoa que passava no local. É um cara negligente, ele sabe dos procedimentos, mas ele não faz. Ele sabe que não pode deixar um fio solto sem proteção na área. Além de machucar ele, vai machucar outras pessoas que passam ali ou que estão em atividade próximas a ele. Tá ok? Vamos para o próximo. O próximo camarada aí é o cara quando é imprudente, ou seja, imprudência é a atuação intempestiva e irrefletida. Consiste em prática ou uma ação sem necessária precaução, isto é, agir com precipitação, com inconsideração ou consistência. Nesse caso tem uma ação, ou seja, nesse caso nós temos um cara imprudente. Eu vou tentar aqui especificar melhor. Imprudente, forma de culpa que consiste na falta de observância de medidas de precaução de segurança, né? De consequência previsível. É um cara imprudente. Ele dá aqui um exemplo, é um camarada que ele vai lá, liga uma máquina industrial sem verificar se há alguém no local, causando um acidente com amputação de membros. É um cara imprudente. Vou dar esse exemplo aí, ó. Um operário que retira uma proteção da máquina com o intuito de aumentar a produção. Ou seja, se ele tira a proteção da máquina, a máquina vai ficar desprotegida. Outra pessoa pode vir e se acidentar. Ou seja, o cara foi imprudente, né? Ele não refletiu na sua ação. Tranquilo? Vamos passar aqui mais um outro camarada. Nós temos também aí a famosa imperícia. É a falta especial de habilidade, um cara inexperiente, ou seja, não tem experiência ou de previsão no exercício de determinada função, arte ou ofício. Está bem claro, né? Um cara que não tem habilidade, né? Não tem experiência, é um cara imperito. Mesmo assim ele vai lá e tenta fazer, mesmo não tendo experiência ou habilidade para aquilo, e acaba cometendo um acidente. O exemplo, uma enfermeira do trabalho ministra um remédio a um funcionário sem receita médica. O paciente, no entanto, é alérgico ao medicamento, ou seja, se ela não piorar o quadro do paciente, ela vai matá-lo. Infelizmente, pessoal, desculpa a palavra, mas vai matar a pessoa, não é isso? Uma pessoa sem experiência. Que mais? Deixa eu ver o que mais aqui, pessoal. Aqui ele dá o seguinte, ele dá uma relação de casualidade entre o ato culposo e danoso, ou seja, tem que existir um vínculo entre o ato e o dano. O dano efetivo, se não resultar um dano, né? Não existe responsáveis. Ou seja, ele dá aqui um exemplo. Se, apesar do erro do empregado, não ocorrer nenhum dano, não pode haver responsabilização. Ou seja, se o trabalhador não regular a temperatura de um local adequadamente, gerando um excesso de calor ou de frio, e não houver nenhum dano, né, pessoal ou material, não haverá motivo para responsabilidades civis, tá? Isso está lá no Código Civil, beleza? Temos um conceito dessa transgressão bem aí, tá? Descrita, beleza? Como vemos aqui os artigos, tá? No Código Civil ele tem os seguintes artigos que levam a isso. Vamos ler um por um aqui rapidinho para a gente poder entender vários artigos que nós temos aqui. Artigo 36. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ou seja, também se considera ato ilícito quando, mesmo que titular de um direito, a pessoa comete um excesso, conforme o Código Civil, de acordo com o seguinte artigo. Tranquilo? Vamos aqui para o artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Aqui diz que no Código Civil estão previstas as causas que excluem a ilicituidade, né? Desculpa. Então, vai seguir os artigos do Código Civil, né? Lá de 2002, relacionados à responsabilidade civil, que também são aplicados no caso de danos causados pela falta de segurança à saúde do trabalhador.
Tranquilo, pessoal? Vamos acompanhando aí. Bem, aqui no título 9, que ele fala sobre responsabilidade civil do capítulo 1, da obrigação de indenizar. Aqui no artigo 927, ele fala que aquele que, por ato ilícito, tá, correspondente aos artigos 186 e 187, causará dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Ou seja, se uma pessoa causar dano a outra pessoa, já está bem claro, né? Ela fica responsável de reparar aquele dano que ele causou. Ok? Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida por ato de dano implicar, por sua natureza de risco, para os seus direitos de outrem. Ou seja, pessoal, está bem claro esse artigo. Se você causar dano a outra pessoa, você fica obrigado por lei de repará-lo, tá? Já lá no artigo 928, ele fala o seguinte: o incapaz responder pelos danos, o incapaz responde pelos prejuízos que causar, e as pessoas por eles responsáveis não tiver obrigação de fazê-lo, ou não dispuseres menos suficiente. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário de incapazes pessoas que dela dependem. Ou seja, uma pessoa incapaz, né, que ele não, vamos lá, o menor de idade, né, que ele não responde pelos seus atos, né, e infelizmente quem é responsável por ele vai ter que arcar com as consequências. Beleza? Já que no artigo 929 ele fala: se a pessoa lesada ou o dano da coisa, no caso do inciso 2º do artigo 188, não forem culpados pelo perigo, assistir-lhes o direito a indenizar o prejuízo que sofreram. Pessoal, a lei ela é bem clara, tá? Agora, esses artigos aqui, eu sei que a gente não vai gravar, né? Esses artigos a gente está lendo aqui para a gente poder ter conhecimento, né? Saber que tem, tá? Mas assim, a gente vai ler, porque a gente tem que ler, tá aqui para a gente poder estudar. Mas eu acredito também que é bom vocês também ver vídeos, tá? Um pouco sobre a lei, ver vídeos, né? Ler mais um pouco sobre a lei, né? Para a gente poder ficar mais amparado com relação às leis trabalhistas. Tranquilo? Vamos lá então. Artigo 930. No caso do inciso 2º do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiros, contra este terá o ato do dano, ação regressiva para haver importância que tiver ressarcido ao lesado. Parágrafo único aí. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem causou o dano, de acordo com o artigo 188, inciso 1º. Aqui no artigo 931, ressalvados outros casos previstos em leis especiais, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados, tá? Pelos produtos postos em circulação. Ou seja, são também responsáveis pela ação civil, aqui no artigo 932. Artigo 902. São também responsáveis pela ação civil. Vamos ler aqui quem são os responsáveis aí. Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob autoridade em sua companhia. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados, né, que se acharem na mesma condição. O empregador ou comitente, né, e seus empregados serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir em razão dele. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se alberguem por dinheiro, mesmo para fins de educação pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Aqui no 5º, os que gratuitamente houver participado nos produtos de crime até a corrente quantia.
Ou seja, pessoal, a lei ela é bem branda, está aqui nos artigos. Vamos aqui acompanhando, tá? Vamos lendo aqui um por um devagarzinho. Logo aqui no artigo 933, ele fala que as pessoas indicadas nos incisos 1 e 5, lá na parte de cima do artigo, antecede ainda que haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Agora aqui no artigo 934 ele fala que aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houve pagado daquele por quem pagou, salvo se o acusador do dano for decentemente seu absoluto ou relativamente incapaz, certo? Agora aqui no artigo 935 ele fala que a responsabilidade civil é independente criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas lá diante do homem da capa preta, né? Diante do juiz. Vamos passando um pouco para poder a gente fechar essa parte aqui. Agora aqui no artigo 936 ele fala que o dono ou detetor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior, né? Ou seja, aquele animalzinho lá que você tem na sua residência, tá? E que você às vezes bota ele para pegar um vento, né? Dar uma corrida na rua, ele solto, claro, e de repente ele vinha morder alguém, né? Ou seja, o dono ou detetor do animal ressarcirá o dono por este causado, né? Ou seja, a pessoa que foi mordida pelo animal de estimação. Aqui no artigo 937 ele fala que o dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultem da sua ruína, né? Se este provier de falta de reparo, cuja necessidade for manifestada. Ou seja, o cara está construindo, né? Está bem claro esse artigo. Se por acaso o prédio vinha desmoronar, caiu uma peça ou sei lá, algo do tipo, alguém passar próximo e causar dano ou lesão a alguma pessoa, o dono do edifício ele tem que, né, indenizar a pessoa lá, né? Beleza? O artigo 908 ele fala que aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançados em lugares indevidos. A pessoa que costuma morar em condomínios, né? Se por acaso jogarem algo lá de cima, né? E infelizmente pegar alguém que está passando ali por baixo, né? Ele vai ter que pagar, né?